todos, que nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine e nos abençoe, né? A lição do livro Mensageiros, a última lição, a prece de Ismália, e a lição de hoje é o que é os efeitos da oração, tem uma importância muito grande, principalmente para mim, que sempre trouxe, né, dentro de mim instintivamente, que o ato da prece deve ser algo grandioso, onde a gente tem a oportunidade de falar ao Criador, de entrar em comunhão com o Criador, e é uma oportunidade sem igual para todos nós. Nós vimos, para a gente poder começar a lição de hoje, nós vimos que na lição anterior, na preparação, só apenas algumas senhoras ficaram naquele grupo ali, vamos dizer, seleto, né, dos espíritos de Aniceto, Ismália, algumas senhoras, e André Luiz, Vicente e Alfredo ficaram ali. A maioria, o resto do pessoal, todos eles ficaram apostos nos lugares de trabalho junto àqueles nossos irmãos que dormiam, né? Aquelas múmias, segundo o André Luiz descreveu pela aparência que aqueles irmãos traziam. Dessa maneira, Ismália, quando começou a orar, interessantíssimo, porque André Luiz disse assim que Aniceto orientou a ele, né, e a Vicente, que acompanhasse a prece de Ismália. Acompanhasse de que jeito? Repetindo frase por frase, tentando adentrar ao pensamento dela, para que a prece, né, tivesse um ritmo e uma harmonia única, tanto no som, né, como no sentimento, nas ideias, para que tudo fosse uniforme. Isso foi muito esclarecedor para mim, porque eu normalmente às vezes não faço isso quando uma pessoa está fazendo uma prece. E é muito importante, porque a prece coletiva, ela tem esse objetivo, de justamente trazer todos nós para o mesmo estado de vibração, para que nossa prece possa ter um status mais elevados, né? E aí, segundo, ele disse assim, que essa orientação foi para que eles tivessem o máximo de ritmo e harmonia ao verbo, ao som, à ideia, numa só vibração, né? Ou seja, ele fazendo isso daí, quando a Ismália fez a primeira interrupção, ele deu uma olhada, né, abriu os olhos para poder olhar, e ele observou que cada um tinha um tom de luz diferente, dependendo da aquisição que cada um teve, né? Ismália estava num patamar, Aniceto estava no outro, Alfredo estava num outro patamar, e ele, Vicente, num outro. E os trabalhadores, na realidade, estavam num patamar muito aquém, ou seja, estava completamente opaco, como se fosse nós encarnados aqui na Terra. Era isso daí que ele dava esse padrão. E Ismália voltou a fazer oração, e ele voltou a concentrar e acompanhar a Ismália na oração que ela estava fazendo. De repente, ele sentiu um calor por dentro, e sentiu uma sensação de um conforto espiritual muito grande, uma alegria, um contentamento, uma satisfação tão grande dentro dele, que ele teve que abrir os olhos. Ele abriu os olhos para ver o que estava acontecendo, né? Para ver o que estava acontecendo, tal a sensação que estava acontecendo ali. Então ele observou que na realidade estava chovendo por cima deles focos de luz, estavam caindo focos de luz como se fosse uma chuva iluminada, e aquilo ali em todo o ambiente caía e penetrava a eles, dando aquela sensação que eles tinham, né? Daquela sensação que ele estava sentindo. Mas não era só isso, também quando penetrava o interior deles, ele também emitia algumas bolhas iluminadas que
partia para o ambiente em direção àqueles nossos irmãos que estavam ali mumificados. E o Aniceto, orientando a ele, disse que aqueles eram os elementos forças, né? Que nós todos temos, né? Participamos e recebemos todas as vezes que a gente entra em prece de intercessão. Todas as vezes que nós fazemos uma prece, não em benefício próprio, mas em benefício dos nossos semelhantes, que nós oramos em benefício das outras criaturas. E que o nosso desejo de auxiliar os nossos semelhantes é que provoca, né, o direcionamento daquelas bolhas, né, iluminadas. Ele disse que o ambiente, né, as luzes no recinto, né, estava de uma claridade serena, doce, ou seja, gostosa de absorver a claridade. E ela era radiante, ou seja, ela não tinha sombras. E em tudo que ela tocava, ela também irradiava aquela luz que ela provocava. Os focos de luz que partiam deles, que saíam do corpo de cada um deles, o que acontecia? Elas segmentavam, elas se dividiam em partículas menores para que pudesse cair sobre todos aqueles irmãos que estavam ali mumificados, com os corpos enrijecidos e completamente sem vida, não respirava, estava ali paradinho aqueles corpos daqueles espíritos ali, o que dava a sensação que o André Luiz nos diz a respeito de múmia. O André Luiz estava surpreso, né? Segundo ele, boca aberta, né? Porque ele não teve a oportunidade de, em nosso lar, observar essas coisas. Porque ele recebeu aquele auxílio, né, magnético de percepção auditiva e visual, né, no capítulo 14, para quem quiser ir buscar, somente minutos antes, horas antes dele sair de nosso lar e vir em trabalho. Ele já tinha feito trabalho semelhante no Ministério da Regeneração, lá quando ele estava trabalhando lá junto com o Narciso em nosso lar, mas ele não tinha a percepção visual. Apesar deles terem abandonado aquela atitude de recolhimento, de prece, tudo, os corpos deles continuavam a emitir, né, envolvido naquele halo de luz, né, e ainda emitia aquelas bolhas, né, que iam penetrando em todos os espíritos. Todos aqueles espíritos, né, apresentavam agora aos olhos de André Luiz também algumas bolhas, algumas formas ao lado deles. Ele observou, quando ele fez aquela auscultação sobre o espírito de Ana, aquela senhora que foi a algumas aulas antes, ele percebeu que ela tinha aquelas formas do lado dela, quando ele viu com mais acuidade, né? Agora ele percebeu que todo mundo tinha aquelas manchas escuras do lado, que eles também exalavam para eles, né? Então ele percebeu que todos eles tinham, mas as formas eram diferentes, né? E completamente sem brilho, né? Aquelas bolhas luminosas caíam de novo, mas só que de repente elas tiveram uma reação diferente, como se fosse alguém, né, uma vontade divina, começaram a direcionar aquelas bolhas iluminadas. Agora já não caía sobre todo mundo, caía apenas sobre aquelas frontes daqueles espíritos que estavam necessitados, para onde eram dirigidos os pensamentos e o desejo de auxiliar. Isso acabava dando uma sensação de maravilha para André Luiz de observar aquilo tudo acontecendo. E ele diz assim: as múmias, porque não posso dar outro nome aos irmãos que dormem,
começaram a dar sinais de vidas. Ou seja, elas começaram a parecer que tinha um espírito ali dentro daqueles corpos espirituais ali enrijecidos. Alguns deles deixaram escapar alguns gemidos angustiosos. Outros falavam em voz alta, dando conta dos pesadelos que os atormentavam. Cada um começou a falar daquilo que estavam realmente sentindo dentro daquele corpo ali que eles estavam. Como se fossem sonâmbulos e estivessem prestes a acordar. Muitos moviam os pés e as mãos como se a se esforçarem por fugir daquele sono doloroso. E aí, surpreendido, o André Luiz olhou e percebeu que 2 deles, nós sabemos que ali tinha 1980 espíritos daquele jeito, 2 ergueram, olharam todo mundo apavorado, amedrontado e saíram correndo em disparada, né? Completamente apavorado. Embora, né, o André Luiz colocou assim, a impressão de cadáveres abundantes que causavam, eles causavam aquele mal-estar, aquela sensação de medo em todo mundo, né, pela aparência deles, mas no entanto eles ficaram completamente com medo daquele ambiente, porque provavelmente deve ter observado aquele monte de espírito que tinha a mesma aparência que eles, mas eles não conseguiam ver a ele mesmo, acabaram correndo de medo daqueles outros espíritos que estavam ali deitados, socorrendo. André Luiz observou, ninguém teve o ímpeto, a vontade, né, de correr atrás dos espíritos e agarrar eles e segurar para poder ajudar ele, né? Essa falta de reação de todos os espíritos foi interessante, porque o André Luiz não. O André Luiz teve aquele ato instintivo de sair correndo para ir socorrer as pessoas, talvez pelo seu passado como médico, né, na Terra, de socorrer as pessoas necessitadas. Mas ele já foi acalmado por Alfredo, que diz assim, não se preocupe, né? Isso, eles seriam amargamente surpreendidos se fossem notificados que eles são uma daquelas múmias, né? Que eles permaneceram durante muito tempo deitados ali junto com aquelas pessoas igual, né? Eles, nesse momento, eles estão pensando que eles estão sonhando, eles acreditam que eles estão sonhando. E é melhor que seja assim. Eles não poderão fugir, né, às muralhas que a gente tem em volta, as fortificações que nós temos em volta. Né? E mais tarde, daqui a pouco, quando eles se cansarem, quando estiverem exauridos, o que vai acontecer? Eles vão voltar a pedir socorro em outras dependências. Isso mostra para a gente que esse nicho de socorro que nós estamos estudando é muito maior do que a gente imagina. Quando André Luiz, Aniceto e Vicente chegaram àquele lugar, ele disse que era um castelo, né? Umas fortificações. Mas depois que eles adentraram essas portas, a gente vê que aquilo ali, esse nicho, esse local onde eles estão, é muito amplo, né? Tão amplo que tem outras dependências de atendimento igual a esse, né? Em algum lugar, esses espíritos iriam pedir socorro. E aí eles dizem que eles continuaram silenciosos, em respeito, né? O André Luiz, animado pelos espetáculos das bolhas e das luzes que eles emitiam, que caíam do alto, observando em respeito por alguns minutos. E as luzes, né, aquela claridade serena, doce e radiante, foi se acalmando, foi acabando e acabou completamente. A partir do momento que acabou de fazer isso daí, os espíritos voltaram à mesma rigidez, à mesma falta de vida que eles tiveram anterior. Ismália, né, provavelmente muito gentil, declarou que estava terminada o trabalho de oração, as atividades de oração. E Alfredo, com provavelmente um gesto luminoso, um farolete, alguma coisinha que ele tinha lá, ele sinalizou, né, porque o ambiente era muito grande, sinalizou para todos os trabalhadores que havia terminado o trabalho da oração.
Justamente por quê? Porque aquelas pessoas que estavam trabalhando eram de condições bem semelhantes à da criatura humana, que sabe das necessidades, mas não consegue manter aquele padrão iluminado ainda, né? São espíritos que, esforçados, mas ainda não iluminados, né? Dessa maneira, Alfredo se dirige a André Luiz, a Aniceto e a Vicente e agradece a eles pela colaboração, né, no trabalho de oração, falando para eles, falou uma frase para eles: olha, fazia alguns dias que ninguém se levantava, nenhum daqueles espíritos. André Luiz falou: poxa vida, você imagina fazer uma movimentação dessa diariamente para um local daquele ali, trazendo alimentos, trazendo medicamentos, aplicando passes magnéticos, fazendo o sopro curador, dando água fluidificada, né? E ninguém levantar, não acontecer nada, né? Aí o Aniceto esclarece a ele que, para ele perceber que a prece é o mais importante do que ele podia imaginar dentro do nosso ciclo de pessoas encarnadas. Porque não existe uma só prece que não tenha uma resposta. Todas as preces têm resposta. E ele disse que a prece é filha do amor. E não apenas da súplica. Não é só aquela prece que a gente faz buscando, né, o socorro para as nossas dificuldades. Ela também é uma ligação que nós fazemos com o Criador, uma comunhão que nós fazemos com o Criador, formando assim um maior influxo magnético, segundo o Aniceto, em auxílio, né, em intercessão às pessoas que sofrem mais do que nós, das pessoas que estão em necessidade maiores do que a nossa. E aí ele faz um esclarecimento que também existe a rogativa maléfica, aquela que nós fazemos nos momentos de irritação, nos momentos de mágoa, nos momentos de melindres, né? Nos momentos de murmurações inferiores, quando nós estamos mergulhados em pensamentos negativos e pessimistas, e que ela tem um potencial muito grande de influenciação. Ele diz que todas as vezes que nós entramos nesse processo de oração ou de ligação com o mal, com o negativo, a gente estabelece uma ligação com o além, com o mundo espiritual, com uma diferença, que a oração ela tem um sentido vertical, ela busca os mundos espirituais elevados, as potências divinas, a providência divina, em busca dessas forças, do elemento força, para que nós possamos nos fortificar. E que todas as vezes que nós fazemos a rogativa negativa, que nós entramos nesses processos de emissão de sentimentos e de emoções negativas, nós estabelecemos uma ligação mental com os nossos irmãos que estão em condições espirituais ainda inferiores às nossas, nos ligando a eles através dos feixes mentais, chamado de faixa vibratória, onde todos os pensamentos que estabelecem um pensamento, seja de irritação, de nervosismo, de medo, de desânimo, de insegurança, vibram naquela faixa mental e a gente acaba se ligando àquelas faixas mentais, aonde a gente acaba sofrendo a influência espiritual, certo? E acabamos também colaborando com essas faixas mentais, né? Mas aí o Aniceto esclarece ao André Luiz que toda prece impessoal, ou seja, aquela prece que não fala das nossas necessidades, aquela prece que nós dirigimos às forças supremas do bem, mas que não são uma coisa que nós pedimos unicamente para nós, a gente vê que sobre essas pessoas que oram dessa maneira, fluem, né, das esferas superiores, esses elementos forças, aquelas
bolhas, aquelas flocos de luz que André Luiz nos relatam aqui. E que esses flocos de luz têm como objetivo edificar a esperança na criatura humana. Olha, quando nós oramos aos outros, esses flocos de luz que caem sobre nós têm a capacidade de edificar dentro de nós a esperança divina. E em seguida, após penetrarmos o nosso campo interior e provocar essas esperanças divinas, elas são contagiadas, essa luz que é emanada desse elemento força, ele é contagiado pelo nosso magnetismo pessoal e acaba se dirigindo às pessoas, aos espíritos pelos quais nós estamos pedindo, baseado na intensidade do nosso desejo de servir a Deus, beneficiando as criaturas. E para materializar mais ainda o pensamento, ele volta a falar a respeito do elemento força, dizendo que o elemento força, ele caiu como se fosse uma chuva, né? Ele não caiu nesse ou naquele outro. Ou seja, ele caiu como se fosse uma chuva. Cada um absorveu quantidades iguais, né? Cada um deveria ter absorvido em quantidade igual àquilo que foi concedido por Deus, né? A força de auxiliar. Mas não foi o que aconteceu. O que aconteceu é que cada um acabou absorvendo aquele elemento força de acordo com a capacidade de evolução espiritual, né? Que já tinham adquirido. E cada um acabou colaborando também com o semelhante a partir dessa capacidade de evolução de cada um. Porque o que existe uma relação de afinidade com o conhecimento das leis divinas, e isso faz com que a pessoa acabe absorvendo mais. Aí o Aniceto dá uma explicação, que a Ismália, no caso o espírito mais evoluído lá, os sentimentos que ela nutria dentro dela não era um sentimento egoísta, ou tinha menos egoísmo dentro dela, onde ela pensava muito sobre ela. Os sentimentos dela eram mais amplos e eram universalistas, ou seja, ela já pensava mais nas outras pessoas do que todos que estavam ali. E isso daí fazia com que ela percebesse com mais clareza o auxílio que vem do alto. Percebendo com mais clareza o auxílio que vinha do alto, ela tinha condições de distribuir esse mesmo auxílio de uma forma muito mais abundante e com mais eficiência, ou seja, de acordo, ela conseguia perceber a necessidade individual de cada uma daquelas almas que estavam ali deitado, enrijecida e sem vida, né? E aí ele disse assim que aí nós vamos ter uma profunda lição, né? Ou seja, que cada criatura necessitada acaba recebendo o auxílio de Deus através dos homens, através das almas, através dos espíritos que já procuram compreender Deus e procuram auxiliá-lo na medida das suas capacidades, né? Porque não é possível a criatura humana, né, ficar toda hora abusando de Deus, fazendo prece, pedindo auxílio, se na realidade todas as nossas infelicidades elas decorrem justamente da não observância, da não prática das leis de Deus, e que compete a cada criatura necessitada em um determinado momento buscar a Deus, né, e nesse reencontro receber o auxílio que necessita. Mas ele diz a ele que todos os, falando a André Luiz e a Vicente, que todos os nossos desejos e todos os nossos impulsos razoáveis são atendidos pelas bênçãos paternais do Eterno. E aí ele fala que as respostas de Deus, as respostas que Deus vão dando às nossas orações, elas vão sendo maiores e mais perceptíveis, mais diretas, à medida que se intensifiquem o nosso merecimento.
certo? A partir do que nós vamos no merecimento. A partir do momento que ele fala isso, André Luiz diz uma coisa interessante, ele diz assim que as explicações de Aniceto abriam a ele novos campos de meditação, né? Novos horizontes na mente para que ele voltasse a pensar. Isso é muito claro para a gente, por exemplo, para nós ampliarmos também. Todas as vezes que alguém, através de uma palestra, ou através de estudos, através de livros, a gente receba algum conceito novo, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos abrir novos campos a meditações, que é nós ocuparmos a nossa mente para desenvolver aquele assunto, para que nós possamos, como disse o João de Jesus na prece inicial, né, ampliarmos cada vez mais a nossa capacidade de compreensão, de entendimento da vida como nós vivemos na Terra e da necessidade que nós precisamos vender. E aí o André Luiz diz assim que Aniceto não se contentou só com esse esclarecimento, ele ainda voltou a falar mais para ele, olha, já como vocês estão nesse curso, né, de serviço auxiliador aos nossos semelhantes, eu quero que vocês aproveitem o máximo, né, desse ensino nosso. E aí ele fala para ele os números, dizendo para ele, olha, você viu que esses nossos irmãos são 1980, na realidade, todos receberam um alimento e medicação. No entanto, somente 480 recebeu medicamento, né, e alimento adequado, alguma coisa mais preparada para eles, né? Desde aí, 80 receberam o passe magnético, né? Alguns receberam o sopro criador e pouquíssimos receberam a água efluviada. E apenas 2 levantaram. E mesmo assim completamente destrambelhado, completamente desequilibrado, né? E saíram correndo. E aí ele disse para eles em relação a isso, que a gente sempre que nós formos fazer o bem, a gente não pode ter a ansiedade de fazer uma prece para uma pessoa necessitada, socorrer alguém e querer que a resposta seja na hora, que as coisas acontecem imediatamente. E ele fala para eles, olha, semeemos sempre em toda parte, mas não estacionemos na exigência de resultados. Ou seja, aquela colaboração daquele dia, daquela prece, ela foi importantíssima para todos aqueles espíritos. Não é porque só 2 levantaram que o resultado tinha resumido somente naquele. Na realidade, o resultado daqueles 2 foram o de sair daquela inércia e acordarem. Mas todos os outros receberam muitos benefícios. Pode ser que alguns que estejam em estado muito ruins receberam mais benefício do que aqueles 2 que levantaram, né? Mas é que aquele lá estavam num estágio de tratamento mais avançado. E aí o Aniceto disse que o lavrador, né, pode espalhar a semente à vontade, né? A gente pode separar a semente à vontade, mas que para aquela semente poder germinar, precisa do concurso de Deus, para que a germinação aconteça, para que a água chegue na hora certa, para que aconteça as coisas. E que esse deve ser o trabalho que nós devemos fazer quando nós fazemos o trabalho de intercessão. Orar pelas criaturas necessitadas, trabalhar esse recurso da oração, extremamente importante. Aprendermos que a rogativa maléfica, ela nos prejudica, elas têm uma ação danosa sobre esse processo de preparação e de evolução que nós estamos fazendo. E que devemos procurar cada vez mais fazer com mais seriedade, com mais honestidade, com mais sinceridade as nossas rogativas, para que essa comunhão entre o além, o mundo superior e nós seja cada vez mais estreita e cada vez mais nós possamos não só a nos beneficiar, mas a beneficiar a todos aqueles que convivem conosco. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos ilumina. Muita paz.